Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, vou ler alguns versículos com você, diz o seguinte, 17 e 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhes ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. O 14. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Amém? Curva a sua cabeça, Pai. Nós estamos diante da Tua palavra, e nós cremos que hoje o Senhor tem uma porção para nós. Nós cremos que hoje o Senhor falará ao nosso coração de uma forma muito especial. E nós pedimos ao Senhor, fale. Nós estamos aqui nessa noite para adorar ao Senhor, assim como esse um leproso que voltou. E nós acreditamos que o Teu Espírito, Ele fará em nossas vidas, assim como Ele fez na vida desse um leproso. Por isso nós te damos liberdade. Por isso nós dizemos a Ti nessa noite, faça o que o Senhor precisa fazer em nós, porque somente o Teu Espírito pode operar milagres em nossa vida, somente o Teu Espírito possa trazer cura completa. E nós declaramos nessa noite, o Senhor tem liberdade para falar conosco. Não queremos ser tocados na emoção, não queremos apenas uma palavra que mexa com a nossa psique, mas nós desejamos revelação dada pelo Teu Espírito. Por isso faça, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar. Amados, a semana passada, enquanto eu fazia o meu TSD, eu confesso a você que ao chegar nesse texto de Lucas, os meus olhos se abriram para algo que eu ainda não tinha prestado atenção. E como nós estávamos já ministrando a série, Jesus continua curando, esse texto falou muito forte ao meu coração. Porque o que nós acabamos de ler mostra uma cura. Jesus curou. Quantas pessoas naquele exato momento? Ele curou 10 leprosos. Ou seja, ele curou de doença física. A série que nós vemos trabalhando é baseada em Lucas capítulo 7, versículo 21, que diz que Jesus cura. Ele curava da doença, do sofrimento, libertava de espíritos imundos e dava vista aos cegos. E quando eu olho para cá, algo me chama a atenção. Por quê que um voltou? E quando ele voltou, eu fui me atentar. Eu sou curiosa e fiquei observando. Qual a razão pela qual ele voltou? O que fez esse um leproso voltar? Mas algo me chama a atenção quando ele olha para Jesus, se prostra diante de Jesus, que diz a palavra, ele prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, e ele agradeceu. Aí o texto, no versículo 16 diz, e este era um samaritano. Eu falei, por que o texto faz questão de enfatizar que ele era um samaritano? Samaritanos não tinham parte com o povo judeu. Acho que Lucas faz questão de registrar. Era uma pessoa indigna, era uma pessoa que eles não esperariam de forma alguma estar ali próximo de Jesus e ter aquela postura. Quando a gente olha para o samaritano, a primeira coisa que vem à nossa mente é quem?
a mulher samaritana, a mulher de João 4. E aí eu fico me perguntando qual que era a razão. E Jesus olha para ele e pergunta, cadê os outros 9? Onde estão os outros 9? Não eram 10? Jesus sabia que eram 10. Pergunta, cadê os outros 9? E não se achou quem voltasse para dar glória a Deus. Olha que Jesus nos diz, eles não voltaram para agradecer. Mas ele diz, eles não voltaram para dar glória a Deus, a não ser este, que é um estrangeiro. O versículo 18. E lhe disse, levanta-se e vá, a sua fé salvou você. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Por que um samaritano? Por que Jesus fez questão de enfatizar isso? E por que Jesus diz, a sua fé salvou você? E aí eu fui atrás, como curiosa que eu sou, de buscar, observar algumas palavras. E as palavras estão do versículo 15. Se você tiver com sua Bíblia aí aberta, pode manter ela aberta. Observe o versículo 15, que nós vamos nos ater a algumas palavras, para a gente entender por que Jesus enfatiza isso. Amado, sempre que eu estou lendo a palavra, eu busco a palavra no original, eu quero entender o que ela significa, para eu compreender a mensagem que está ali. E aí, quando eu olho para o versículo 16, está aí a palavra voltou. Imagine a cena. Jesus está passando naquela aldeia. Quando eu penso numa aldeia, gente, aldeia é um lugar pequeno. Na linguagem maranhense, eu chamo isso de uma roça. A pequena roça, aquele lugar onde fica ali algumas pessoas. E aí, quando Jesus está passando no meio daquela aldeia, daquela currutela, 10 leprosos, por que eles vêm, aqueles 10 juntos? Creio eu que aquela aldeia e aquele lugar era onde era o famoso leprosário. Eu não sei se você sabe, mas os leprosos, outrora, eles eram separados, eles ficaram separados da população. Se você jogar isso no Google, no Brasil, você vai encontrar algumas regiões no Brasil, eu estou falando de tempos agora, recente. No Brasil, a gente tem alguns antigos leprosários. Amados, quando se descobria que alguém estava com lepra, se fosse uma mãe, ela era arrancada de dentro da casa dela, a ponto dela ser morta se ela não saísse dali. E eram jogados dentro de um leprosário. Se fosse uma criança, da mesma forma, se fosse um pai, não tinha explicação, era levado e era separado. Então, naquela época, aqueles leprosos também ficavam separados. E então eles estão ali naquele lugar. Por que é 10? Porque eram 10 com lepras. E aí, quando eles avistam Jesus, imagine você, Jesus já era conhecido. Ele chama Jesus de quê? A palavra diz que eles olham para Jesus de longe e gritaram, Jesus! Jesus é o nome dele. É o nome do homem que eles estão vendo. Mestre. Mestre é uma linguagem que eles usam para os doutores da lei. Jesus era um rabino. E dentro da religião judaica, do ensinamento judaico, o mestre era alguém que estava ali para pregar e ensinar e que tinham os discípulos dele que acompanhavam ele. Por isso que eles chamam Jesus de mestre. E eles falam, tende compaixão de nós. E Jesus fala o que para eles? Vão e se apresentam ao sacerdote. Eu já ministrei uma palavra aqui explicando a razão pela qual eles se apresentaram ao sacerdote. Eles se apresentaram ao sacerdote porque precisariam cumprir a palavra de Levítico, na qual um leproso, para certificar da sua cura, precisava ser avaliado pelos sacerdotes. Ocorre que o que nós acabamos de ler diz que quando eles estão ainda no caminho, eles estavam aonde? No caminho. Eles olham para ele e falam, imagine, acabou. As feridas, as úlceras do nosso corpo, nós nem chegamos ao sacerdote, nós já fomos purificados. Aquilo que eles tinham no corpo, que era a marca, a evidência da lepra desaparece. Os 9 vão até o sacerdote, mas um voltou.
E o que significa a palavra voltar? Quando a gente olha, amados, o original, para a palavra original, ela diz hipertrepesse, que significa retornar, voltar atrás. Significa o quê? Diga comigo, retornar, voltar atrás, mudar a direção. Irmãos, ele mudou a direção. E isso não era apenas um retorno físico, foi uma mudança de prioridade. Ele mudou totalmente a rota dele. Primeiro, eu quero deixar isso claro para você. Primeiro ele buscou Jesus. Mas o fato deles buscarem Jesus, aquele leproso buscar Jesus, ele fez isso antes de continuar a vida dele. Ele poderia ter saído dali e observar que ele estava purificado e ele seguir e ir até ao sacerdote e continuar a vida dele. Mas não, ele volta, ele retorna para Jesus. Observa que o texto, ainda no versículo 16, diz assim, dando glória, ele voltou o quê? Dando glória a Deus. A palavra dando glória vem da palavra doxon tonchon. O que significa? Gloriar, glorificar, honrar e exaltar. Então, publicamente ele reconhece Jesus. Publicamente ele expressa a sua gratidão. Você já teve situação que você fez algo por alguém e ela nem te disse muito obrigado? Tu achou ruim? Acha ou não acha ruim? Infeliz, não é assim que a gente fala? Filho de uma mãe, desculpa as palavras aí. Mas normalmente é assim que fala. Ingrato. Deixa tu, bichinho. Da próxima tu vai ver se eu vou fazer. Não é assim. Amados, 9 não voltaram. Mas um só voltou. Reconheceu publicamente. Imagine Jesus. Aqueles 9 foram embora. Jesus, aonde ele estava, tinha gente perto. Mas aquele um volta e se prostra e diz, obrigada. Obrigada, Senhor. Eu não sei quais mais as palavras que ele deve ter dito, porque Lucas registra essa. Agradeceu-lhe. A palavra, eu quero te dizer o que significa a palavra agradeceu. Eucharistion, que vem da palavra Eucaristia. Quando eu fui pesquisar essa palavra, você sabia o que significa ela? Ela vem, essa palavra Eucharistion, ela vem da palavra Eucaristia, que significa ação de graça. Essa palavra, ela está igualada no original à palavra ceia. A ceia, a Santa Ceia, é uma ação de graça. Toda vez que nós nos assentamos na mesa com Cristo Jesus, a gente sempre lembra isso, é em ação de graça. Significa agradecer, expressar reconhecimento, reconhecer o benefício recebido. É uma das palavras mais fortes que nós temos no Novo Testamento. Só para você ver a atitude desse homem, o quanto que isso mudou. Ela aparece diversas vezes quando Jesus está dando graças ao quem? Ao Pai. Amados, eu não trouxe todas as referências para a gente não demorar tanto, por causa do nosso tempo. Mas você ter noção do que esse homem fez. E aí Jesus falou o que para ele? Versículo 19, Lucas 17, 19. A sua fé salvou você. Outro detalhe. Eu falei, o que Jesus queria dizer quando ele trouxe? A sua fé salvou você. No original, a palavra usada é zezoquim, que vem da palavra souzo. Você já ouviu alguma vez essa palavra? Souzo. Essa palavra ela tem diversas vezes na Bíblia. E souzo, mas souzo não com o verbo da forma que ele está. A palavra souzo, amado, significa salvar, restaurar, libertar, curar completamente. Os 9 leprosos receberam o quê? A cura física. Mas aquele um leproso recebeu o quê? Salvação. Recebeu o quê? Libertação. Recebeu o quê? A cura completa.
Amados, não foi curado apenas o físico. Ele teve uma cura completa. Então, o fato de ele voltar faz algo ainda mais extraordinário. Tem gente, amados, que está recebendo, sim, a cura física, mas não está recebendo a cura completa. Porque a cura completa acontece com quem tem um coração que, diga comigo, grato. Por isso que o título dessa mensagem, qual que é o título dela? O poder da gratidão. Uma vida transformada pela presença de Jesus. Amados, o encontro com Jesus foi um divisor de águas na vida daquele leproso. Por quê? Porque ele entendeu que a partir dali, a vida dele mudaria totalmente o curso. A jornada dele foi mudada completamente. Por que é uma vida transformada na presença de Jesus? Os outros, os 9, teve um encontro. Mas aquele permaneceu na presença. Permanecer na presença vai mudar o curso da nossa vida. Aquele momento foi crucial para a vida daquele leproso. Se eu for te contar tudo que Jesus, ele ministrou para mim, domingo passado, quando eu li esse texto, nós não vamos sair daqui hoje. Mas foi algo profundo. Então quero te lembrar que a gratidão é o caminho que nos conduz novamente à presença de Jesus. Os 9 leprosos tiveram um encontro. Mas aquele um leproso que voltou, ele voltou para a presença de quem? De Cristo. Dito isso, hoje eu quero mostrar para você que a gratidão, ela produz benefícios para o corpo, para a mente, para os relacionamentos e para a vida espiritual. Amém? Você está pronto para ouvir? Pergunta para quem está aí do seu lado, fala assim, você está pronto para ouvir? Amém? O primeiro benefício que eu vou falar com você essa noite, o benefício para o nosso físico. O benefício para quê? Para o corpo. A gratidão promove saúde física. A gratidão promove o quê? Saúde física. Olhe para Provérbio 17, 22. Diz o quê? O coração alegre é um bom, mas o espírito abatido faz secar o quê? Os ossos. Amados, a gratidão, ela produz o quê? Alegria. A gratidão, ela produz alegria. E a alegria, o que Salomão está falando? Que quem escreveu isso aqui foi Salomão. Ele está dizendo, o coração alegre é um bom remédio. Ele não está dizendo que vai substituir uma medicação e um tratamento. Mas o coração alegre é como um bom remédio. Por quê? Porque ele traz cura. Porque ele traz restauração. Um coração alegre é o resultado de quem vive na presença de quem? De Jesus. Ele é fruto da gratidão. Nós precisamos aprender a ser gratos. E a palavra diz que uma pessoa de espírito abatido faz secar o quê? Os ossos. Eu não fico só na palavra, irmãos. Eu gosto da Bíblia, eu amo a Bíblia e eu não abro mão da Bíblia. Mas todas as vezes que eu vejo que está na Bíblia, eu vou para a ciência. Porque a palavra do Senhor dita em Colossenses 2, capítulo 2, versículo 2 e 3, ele diz o seguinte. Ele diz, nele, diga isso comigo, nele quem? Cristo Jesus, estão escondidas todas as grandezas de que? Tanto do conhecimento, que ali a palavra conhecimento se traduz em ciência e a sabedoria. Amados, a ciência está escondida em quem? Em Cristo Jesus. Jesus é o detentor da ciência. Só existe ciência hoje, irmãos, porque algumas pessoas, alguns homens, inclinaram o seu coração de alguma forma para receber o entendimento. A ciência, irmãos, ela comprova o que está na Bíblia. Eu não estou trazendo para você não só a Bíblia,
Porque tem gente que quando a gente fala, isso aí é coisa de crente, isso aí é coisa de fanático. Irmãos, isso que eu vou trazer para você e está em tudo quanto é artigo. Eu trouxe todas as referências para você ver. A gratidão, ela é o que? Ela produz uma substância chamada, ou melhor, um sentimento chamado alegria. E essa alegria, ela funciona dentro de mim e você como um remédio. Amados, eu canto, não porque eu estou feliz porque eu canto. Nós precisamos aprender essa verdade. Quando você levantar de manhã e você levantar abatido, quando você levantar entristecido, põe o seu rosto, sua face de frente para o espelho e você diga o que Salmos declara. Davi declara em Salmo 42: por que estás abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Aquieta-te, crê em Deus, a Ele, somente a Ele eu louvarei. Ele é o Deus da minha salvação, Ele é o meu escudo, bem presente, Ele está presente no momento da angústia, Ele é meu rochedo, Ele é a rocha mais alta do que eu. Nós precisamos aprender isso. O que a ciência mostra? A ciência mostra por meio da ressonância magnética que quando nós somos gratos, nós acionamos o córtex pré-frontal medial, o córtex cingulado anterior, áreas ligadas diretamente à nossa tomada de decisão, à empatia e ao sistema de recompensa. Mas eu não vou ficar só aqui, eu vou te mostrar. Você não tem ideia. Gente de cara amarrado toma decisão errada. Gente de cara amarrada tem dificuldade, irmãos, em resolver problema. Um problema que é do tamanho de uma gota de água vai se tornar um oceano. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus e a ciência. Eu trouxe aqui para você ver. Olha aqui, ó. Quando a gente está falando de córtex pré-frontal, estou falando dessa área do seu cérebro que é acionado. Quando ele é acionado, o que acontece? Você melhora a sua capacidade de resolver problema. Irmão, você quer saber qual que é a oração que mais produz resultado para o teu corpo físico? Diga comigo para você não esquecer, diga comigo, a oração da gratidão. Você sabia disso? Você sabia que o Pai Nosso é uma das orações que menos produz resultado para um corpo? Eu vou te dizer por quê. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, mas cada versículo daquele está dizendo uma forma que nós precisamos orar, porque ela é uma decoreba. O que é uma oração da gratidão, Deus? A oração da gratidão, você vai fechar os seus olhos agora, você começa a se lembrar da hora que você levantou e você vai recitando cada coisa. Senhor, obrigado. A minha oração de gratidão hoje é: Senhor, obrigado, porque eu, meu esposo, minhas filhas acordaram viva e com saúde. Obrigado porque ninguém está doente. Obrigado porque nós tomamos um café da manhã gostoso, com um bolo disso e daquilo. Obrigado porque nós temos um bom carro. Hoje cedo nós fomos para a nossa igreja mãe, nós fomos para a Paz Church em Palmas. Obrigado, Jesus, porque hoje nós vimos tantos irmãos ali. Irmãos, enquanto eu estava na nossa igreja em Palmas, eu só sei chorar. Só chorar. Eu sinto uma alegria, uma gratidão tão grande quando eu estou naquele lugar. Porque é como se eu estivesse na casa da minha mãe. Ao olhar para o pastor Willy pregar, eu sinto uma gratidão tão grande. Senhor, obrigado. E eu comecei a chorar, e eu começava a chorar. Gratidão. Irmãos, gratidão. A oração da gratidão, ela aumenta o volume de sangue nosso, inclusive no nosso cérebro. E o resultado está aqui. Uma pessoa que é grata, ela melhora a capacidade dela de resolver problema. Eu queria que você repetisse isso comigo, para você, só para efeito didático. Diga comigo: coração grato melhora a capacidade de resolver problema. Um coração grato tem maior equilíbrio emocional. Um coração grato, ele tem um maior controle. Um coração grato, ele toma decisões sem serem impulsivas. Você entende o que eu estou falando? Esse é o efeito da gratidão, irmãos. Mas todos os dias eu e você somos tentados
A fazer o quê? A reclamar, a olhar para o que está faltando. Irmãos, levanta, ensina seus filhos a sentar numa mesa. Ah, mas hoje só tem feijão. Oh, irmãos, diga-me, eu e meu filhinho de Jesus, agradeça pelo feijão, porque tem gente em algum lugar nessa terra que não tem feijão para comer. Começa a agradecer. Amados, se mova a pontos de na tua casa ter uma cultura. Qual que é a cultura do céu? Coração grato. Um coração grato é um coração alegre, e o coração alegre é remédio para o nosso corpo. Mas um coração abatido, um coração triste, ele é como um câncer para os nossos ossos. Essa é a verdade. Uma pessoa agradecida apresenta, irmãos, o quê? Reduz o nível de cortisol no corpo dele. O cortisol, eu já falei isso para vocês, ele é benéfico. Mas a ciência comprova que um volume elevado de cortisol faz principalmente com que nós tomamos decisões erradas. Uma pessoa, você quer pegar uma pessoa tomando decisão errada? Irmão, coloca ela numa posição de estresse. Quando você é colocado numa posição de estresse, de pressão do dia a dia, você toma decisões erradas. Você pode observar que um homem que toca numa mulher quando ele está de cabeça quente. Uma mulher que fala bobeira quando ela está de cabeça quente. Um filho com um coração ingrato, irmãos, o nível de rebeldia dele lá em cima. Você pega ele e leva para um laboratório e manda medir os hormônios dele para você ver que altura que vai estar o cortisol. A gratidão traz nesse equilíbrio. Por que, Dilce, que traz esse resultado? Porque uma pessoa com coração grato, ela não tem tempo para se estressar com essas coisas. O nível de cortisol dela está ali, equilibrado. Qual que é um outro benefício? Melhora da imunidade. Um sono mais profundo e restaurador. Gente ingrata, irmã, nem dormir direito dorme. Porque não para de pensar e de reclamação. Melhora, inclusive, a saúde cardiovascular. Você já parou para pensar por que tem tanta gente morrendo hoje? De uma hora para outra. Ataque fulminante, parada cardíaca, cardiorrespiratório. Irmão, a gente tem vivido num tempo de estresse extremo. Mas a palavra do Senhor nos ensina. A gratidão, ela não pode ser apenas um sentimento. E ela não é apenas um sentimento. A gratidão é um posicionamento. Você decide ser grato. Você escolhe ser grato. De vez em quando eu me pego numa situação um pouco mais estressante, aí eu pergunto, por que Deus, por que tu tá assim? Me vigiando, irmãos, porque eu não posso ser uma pessoa ingrata. Se você estiver acordar mal, inclusive os cientistas, eles ensinam, põe uma caneta na sua boca, uma caneta Bic, porque você vai movimentar os teus músculos, e os músculos da sua face vai mandar uma mensagem para o teu cérebro, e o teu cérebro vai entender que você está sorrindo. Sabia disso? E sorrir traz benefício. Você sabia que o que nós temos de mais burro é o nosso próprio cérebro? Amados, o nosso cérebro não sabe se o que nós estamos vivendo hoje, quando tu pensa numa informação de 10 anos atrás, ele não vai saber que é de 10 anos atrás, a tua mente sabe. Mas ele não. Ele vive aquilo como se fosse agora. Por isso, aprenda isso. Gratidão, diga isso comigo, a gratidão não é apenas um sentimento, é um posicionar. Amém? A partir de hoje, decida ser uma pessoa grata. Aquele homem poderia ter ido até o sacerdote, sim ou não? Mas ele foi até o sacerdote? Não. Ele voltou. Mas ele voltou para onde? Para a presença de Jesus. Quem permanece na presença de Jesus recebe cura completa. Salvação, cura, restauração, libertação. É saúde física, emocional, espiritual, irmãos. É completa. Amém? Mas diga para quem está do seu lado, vamos falar dos benefícios para a alma. Diga para quem está do seu lado, ela vai falar agora da mente e as emoções. Amém? Amados, a gratidão, ela fortalece a nossa mente. E eu te respondo na palavra. Filipenses 4:6, ele diz assim: não fique preocupado.
O que diz a palavra? Não fique preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Paulo, ele estava alertando a igreja. Se Salomão diz, ei, a alegria, ela é remédio, e a alegria é fruto de um coração grato, Paulo está ensinando assim, ei, agora eu quero que o tempo todo vocês aprendam a ser gratos. Não fique sem dormir pensando como que vocês vão fazer, como é que vai ser o dia de amanhã. Afinal de contas, tu nem sabe se amanhã tua casa está de pé. Prova disso, a Venezuela está lá, toda no chão, irmão. Irmão, nós não temos controle sobre o mundo, nós não temos controle sobre o tempo, mas nós precisamos entender que nós precisamos estar diante de quem tem o controle de todas as coisas. Por isso que Paulo diz, não se preocupe com coisa alguma. Parem com isso. Se vocês estão inquietos por alguma coisa, vocês têm que fazer o quê? Vai orar. Vai apresentar para quem realmente sabe das coisas. E aí ele diz o quê? E o quê? A paz que excede todo entendimento guardará o quê? O coração e a mente de vocês. Observe, é o mesmo movimento de vocês em Cristo. Por que o leproso, aquele leproso teve um coração grato? Só para me ver se vocês entenderam. Diga, porque eles voltaram. Ele voltou. Ele voltou para onde? Para a presença de Aí o que ele diz? Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Jesus está hoje fisicamente, irmãos? Não. Mas Jesus, quando foi para o Pai, qual foi a ordem dele? Ele disse, eu vou, mas eu vou deixar alguém com vocês. Quem foi que ele deixou? O Espírito Santo. Então hoje você pode se apresentar a Jesus como aquele leproso que voltou? Diga sim, você pode. Todas as vezes que você estiver inquieto, você vai fazer o quê? Dobra seu joelho. Amados, eu estou aprendendo a orar agora, depois de mais de 20 anos de crente. Porque antes era Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje é Papai. Vamos conversar? Papai, é o seguinte, eu estou querendo fazer um negócio, estou querendo fazer uma cozinha. Será que o senhor, eu posso fazer? O senhor está comigo nesse negócio? É para mim fazer? Papai, eu estou com essa inquietação. Papai, a minha conta está assim. E agora mudou tudo. Antes eu falava com o majestoso, glorioso. Ele deixou de ser? Não! Só que ele é o majestoso, ele é o glorioso. Só tem um detalhe. Ele é o meu papai. Amém? Essa semana, irmãos, pensando sobre o que é realmente um pai. Eu estava sentado na mesa, amor, não foi almoçar com a gente? Eu olho para as meninas, está Ana e Isa na minha frente. Eu disse, meninas, responde aqui para mim. O que é o pai? Quando vocês pensam em pai, é o que para vocês? Sabe o que foi que elas me responderam? A Ana me disse, mamãe, papai para mim é amor. Eu disse, por quê? Ela me disse, papai estava dormindo e eu fui lá até ele e disse assim, papai, eu quero um morango do amor. Não teve uma febre aí do negócio do morango? Ele poderia ter virado e dito assim, vai pra lá menina, com essa mania, com essa onda. Ah não, o que o papai falou? Tá bom, eu vou comprar com você. E papai e mamãe, ele foi e comprou comigo meu morango do amor. Ele não brigou, ele estava dormindo. Ele não, do jeito que eu estou falando para vocês. Isa, o que é papai para você? Ela disse, mamãe, papai para mim é responsabilidade. Eu disse, por quê? Ele disse, eu peço as coisas para o meu pai. Uma vez. Eu não preciso ficar pedindo. Ô tapa na cara. Eu peço as coisas para o meu pai uma vez. Eu não preciso ficar pedindo. O meu pai faz. E você? Você acha que para Deus te ouvir você precisa chegar? Porque eu não mereço. Porque, Senhor, eu sei que eu não tenho sido um bom filho. É assim que você chega?
Não, irmãos. Chega como filho, com coração grato. Seja grato. Paulo está te ensinando a pedir. Peça. Peça. Irmãos, quantas vezes essa semana passada eu conto para as meninas que estão mais próximas. Tem dia que eu ligo só para contar. Eu falo, você não acredita que ele fez isso? Eu apresento. Sabe por quê? Quando você apresenta e você confia nele, você está na presença dele, teu coração transborda de gratidão, o que vai acontecer com você? Diga comigo, eu vou receber paz. E a paz, irmãos, baixa o quê? Cortisol vai lá para baixo. Ele regula as suas emoções, amém? O salmista diz em Salmo 103:2: bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. O salmista está ensinando a gente. Recebeu? Continue agradecendo. Aí eu vou te mostrar agora, eu estou te dando palavra. Diga para quem está do seu lado, ela vai voltar para a ciência. Amém? Você sabia que o seu cérebro, ele é neuroplástico? Você sabe o que significa isso? O teu cérebro, ele aumenta de tamanho e ele diminui de tamanho. Você sabia disso? O cérebro de quem reclama, joga no Google e diga assim, me traga os estudos. Ele vai te dar. E ele vai mostrar para você que o seu cérebro, inclusive, diminui quando você começa a reclamar. Quanto mais praticamos um padrão de pensamento, mais fortalecemos essas conexões neurais. As conexões neurais, irmãos, são fundamentais. As conexões neurais em nós, elas são como ruas. Qual que é o tipo de rua que você quer andar? Quanto mais você tem um coração grato, mais você é conduzido a respostas positivas e a pensamentos positivos. Sempre que você se concentra no que está errado, aumenta o nível de cortisol e diminui a capacidade de seu cérebro de se adaptar. Comece a mudar a sua visão. Por isso que eu disse que gratidão não é apenas um sentimento. É um posicionamento. Aqui eu trouxe algumas imagens. Estudos mostram que quanto mais você reclama, mais o seu cérebro aprende a enxergar o mundo através da lente da negatividade. Amados, tem gente que você dá um prato de comida para ela. Ela, mas o bife não está bem assado. Não poderia ser assim? Não poderia ser assim? Amados, agradeça. Aprenda a ser grato. Eu vou te dar um negócio. Mateus 7:7. Não, Mateus 7:1. Minha cabeça acho que ainda funciona muito bem. Na medida que tu mede os outros, tu será? Na medida que tu mede, tu será? Você entende o que é esse versículo? Você tem Instagram? Quando você clica num vídeo lá sobre gratidão, quais são os próximos vídeos que vai vir para ti? Gratidão, 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 gratidão. À medida com que eu meço, eu serei Você sabia que dentro de você tem um algoritmo? Se o seu algoritmo é da gratidão, o que vai vir sempre para você? Coisas boas, coisas boas, coisas boas, coisas boas, como se você estivesse atraindo. Quanto mais negativo você é, mais desgraça acontece. Já observou isso? Sai de casa reclamando, puxando o menino da cama, jogando o menino no chão. Quando tu andar 2 palmos da tua casa, porque aqui a gente não pode falar quilômetro, porque tudo é pé. 2 ruas da tua casa, o pneu do teu carro vai estourar. Sabe por quê? O mundo hoje chama isso de frequência. E eles falam essa linguagem, nós como os crentes, a gente reclama deles. Mas você sabia que é verdade? O que está dentro de você? Acorda, irmão, dando graças a Deus, dando glória a Deus para você ver se o curso do seu dia não vai ser transformado. A ciência já comprovou que cada vez que você reclama, reforça conexões neurais
que condiciona a sua mente a perceber o mundo através dos filtros negativos. Isso enfraquece sua energia e bloqueia, inclusive, a sua espiritualidade. Eu vou traduzir. Bloqueia a sua mente para ver o que Deus está fazendo por você. Essa é a realidade. Mas eu quero te lembrar então, o que quer dizer tudo isso que eu estou te mostrando nessas imagens? A gratidão favorece maior equilíbrio emocional. Você quer ter uma mente saudável? Você quer ter uma mente equilibrada? Você quer ter paz dentro de você? Diga aí para quem está do seu lado, seja grato. Começa a agradecer. Quem é casado é uma boa oportunidade de dizer obrigada, Jesus, pelo meu amor. Amém? Você já agradeceu? Tem mulher que só reclama do marido, irmãos. Tem mulher que só fala do marido 24 horas. Irmão, eu já fui essa mulher. Eu não vou falar de você não, vou falar de mim mesmo. Mas graças a Deus, tem dia que eu estou lá dentro de casa. Ontem foi um desses dias. Eu olhei meu marido com a minha pequena de 10 anos no colo, eu tirei até uma foto. Irmãos, eu tenho o melhor pai do mundo dentro da minha casa. Irmão, muitas mulheres queriam ter o marido que eu tenho. Ainda agora eu postei um vídeo para ele. Eu vi na Venezuela tudo desabando, um senhorzinho velhinho. Ele disse, eu posso me lascar, mas o tijolo não vai cair na cabeça da minha mulher, porque eu vou proteger. Quando eu conheci o Assênio, eu nem sabia direito quem era ele. Mas quando eu estava do lado dele, eu tinha uma sensação, um negócio dentro de mim que dizia assim, Deus, se o mundo desabar, ele vai deitar por cima de ti para te proteger. E eu disse isso para ele no vídeo, mas estou dizendo aqui ao vivo. Eu nunca tinha visto isso. Eu lembro como hoje. Eu lembro da primeira vez que nós fomos na feira coberta da 304 Sul. Eu lembro a roupa que eu estava segurando a mão dele. E isso queimava dentro do meu coração. Se o mundo desabar, ele vai te proteger. Eu nunca tinha visto aquela cena. Eu vi hoje naquele vídeo que foi postado da Venezuela. Sabia disso? Eu sabia. E foi uma das coisas que me fez casar com ele. Eu me sentia segura. Irmãos, até hoje. Ele pega no volante do carro e eu durmo. Eu só não durmo porque eu gosto de ler. Mas eu vou tranquila, eu confio nele. Seja grata pelo marido que você tem. Ele pode não estar 100% do jeito que você gostaria. Mas eu já te disse que na medida que você mede, você será medida. Então, à medida que você é grata pelas qualidades que ele tem, Deus vai transformando e outros algoritmos vai vindo. Tá vendo? Tá entendendo? Deus vai mudando, Deus vai transformando. Amém? Glória a Deus. Mas eu falei das mulheres e não falei dos homens. Você já agradeceu pela sua mulher hoje? Já deu graças a Deus pela vida dela? Amém, irmãos? Você já agradeceu pela vida dos seus filhos? Você não agradece pelos filhos que tem porque você não sabe o que é ser estéril. Você não agradece pelos filhos que você tem porque você não sabe o que é ter um filho viciado em cocaína. Você não agradece pelos filhos que você tem porque você não sabe o que é ter um filho que você recebeu uma notícia, como ontem, de uma amiga minha recebeu uma notícia de que o filho dela deu 6 facadas em um homem. Agradeça pelo filho que você tem. Eu tenho aprendido, irmãos. Agradeça. Agradeça pela casa que você tem. Agradeça pela roupa que você está vestindo hoje, pelo calçado que você está usando hoje. Aprenda a agradecer. Quando você é grato, maior atividades relacionadas à serotonina é liberada. E isso vai favorecer o quê? O seu bem-estar. Reduz, inclusive, o seu nível de ansiedade. E traz menor risco de sintomas depressivos. Quanto mais grato você é, mais distante vai ficar a depressão de você. E eu quero te mostrar essa imagem. Ela é real. Ela é uma imagem do pôr do nascer do sol tocantinense. Para ser mais precisa, da Serra das Antenas. A gratidão não depende do que eu sinto, mas de quem Deus é. Quando você confia no seu marido, você entra num carro e dorme. Quando você confia em Deus, você deita e dorme. Quando você sabe quem é Deus, tudo muda na sua vida.
E você começa a ser grata. Reclame menos, agradeça mais. Porque o coração alegre, ele é remédio para nosso corpo, amém? Agora o terceiro benefício, deixa eu correr, Jesus. Terceiro benefício, o benefício nos relacionamentos, amém? A gratidão, ela fortalece os vínculos. Paulo novamente ensina em Colossenses 3, 15 e 16, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em seu corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselham-se mutuamente em toda sabedoria, fazendo o quê? Louvando quem? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Amado, seja grato. Seja grato pelas amizades que você tem. Seja grato pelas pessoas que Deus colocou na sua vida. Deixa eu te dizer algo. Muitas vezes nós reclamamos das pessoas. Muitas vezes nós apontamos defeitos. Quando a gente olha para as pessoas e começa a buscar virtude nelas, os nossos relacionamentos, eles são transformados. Na nossa casa nós temos uma prática, uma vigilância na realidade. Nós estamos em família quando nós observamos uma das nossas filhas fazendo qualquer comentário que deprecia a outra, que diminua a outra. A gente chega junto, a gente ensina. Nós ensinamos a elas olharem um para o outro, mas com um olhar puro, um olhar santo. Você sabia que Jesus, ele não olha para você apontando seus defeitos? Você sabia disso? Quando Jesus olha para cada um de nós, ele olha com gratidão. Afinal de contas, nós somos filhos do mesmo Pai. Então nós precisamos aprender isso. Seja agradecido, viva como um corpo. Você fica sem o teu pé? Você fica sem a tua mão? Amado, se a gente perder um dedinho da mão, a mão vai sentir falta. Seja mais agradecido. Só que tem gente que olha para a mão e fala assim, por que esse dedo nasceu torto? Agradeça pelo dedo que você tem, não olha se você está torto. Começa a agradecer pelas pessoas que Deus colocou na sua vida. Em 1900 antigamente, eu dizia que eu não tinha amigos, eu contava nos dedos da mão e eu batia no peito e eu falava isso. Mas hoje eu tenho amigas para perder de vista. E uma coisa que eu ensino a elas, porque eu já recebi ligação de amigo e falar assim, eu fiquei com ciúme de ti. Eu estou te ligando para te dizer que eu senti ciúme de você. Parece que hoje você não tem mais tempo para mim, sua agenda é tão cheia. E eu sempre digo a elas, vocês me têm. Vocês sempre me têm. Mas tem gente que outras pessoas não podem se aproximar. Lembrem disso. Eu estou nessa terra para cumprir um propósito. E eu sou rodeada de pessoas. E eu não posso ficar só com um grupo. Mas lembre que vocês sempre me têm. Agradeça pelas pessoas que estão à sua volta. Agradeça pelos amigos que Deus tem te dado. E aí Paulo continua, dizendo que a gratidão precisa ser um estilo de vida. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Quando nós somos gratos, irmãos, até quando um irmão falha conosco, pisa na bola, qual que é a nossa atitude? Perdoar rapidamente. Nós não ficamos cheios de dedo. Nós não ficamos olhando, a gente é mais... Lembra que a gratidão aciona aquelas partes do cérebro? O córtex pré-frontal, viu? E ali ele tem uma palavrinha que eu coloquei lá, lembram disso? As pessoas que são gratas, ela aciona a parte do cérebro que faz com que nós sejamos mais empáticos. E empatia é o quê? Não é se colocar no lugar do outro. Porque você nunca vai sentir o que o outro sentiu. Mas você vai ser capaz de imaginar, de pensar o que o outro pode ter sentido. Seja grato pelas pessoas. E isso desenvolve maior empatia, fortalece a confiança e valoriza o quê? E valoriza aqueles que caminham a seu lado. Eu não sei você, mas teve pessoas que adentrou na minha vida e elas me machucaram. Eu não posso dizer que não tem gente que não nos machuca, porque isso não é verdade. Mas uma coisa eu aprendi. As
pessoas que teoricamente mais me fizeram mal, tiveram algum tipo de comportamento que não foi bom, elas me lançaram com maior força para o meu propósito. Elas foram as pessoas responsáveis por transformar um lado meu e me fazer uma pessoa mais grata, uma pessoa diferente. Elas contribuíram transformando a minha vida. Amém? Então a gratidão transforma os relacionamentos familiares. Quando nós olhamos mais para a gratidão, para as pessoas, para as características, os atributos dentro da nossa casa, o nosso relacionamento muda, fortalece a nossa amizade, contribui para um casamento, inclusive, mais saudável. Faça uma lista dos pontos positivos que tem seu esposo, que tem sua esposa, que tem seus filhos, porque isso vai favorecer o seu casamento e a sua vida familiar. Favorece também o ambiente de trabalho, né? Por quê? Porque a gente começa a reconhecer, a valorizar, e isso evita, inclusive, a competição no ambiente de trabalho. Tem gente que é difícil demais trabalhar com ele, é extremamente competitivo, ingrato. Tem gente que não ensina nada a ninguém. Deixa eu te ensinar algo que eu aprendi com o meu pastor Jacques. Uma certa vez eu ouvi uma frase dele, ele disse assim: todas as vezes que eu levanto alguém, que eu trabalho em favor de erguer o nome de alguém, uma multidão se levanta a meu favor. Você sabia que isso é uma verdade? Eu já trabalhei com muita gente, mas eu vi muita gente não ensinar o que sabia, com medo de eu tomar o lugar. E uma coisa eu aprendi. Deixa eu te ensinar isso. Você já ouviu a frase: a água só corre para o mar? Sabia disso? Porque é o único que tem capacidade de receber. Quanto mais água chega, ele vai sair por aí arrebentando, destruindo? Não. Assim é você. Mas não tenha medo de dar, de ensinar as pessoas. Não seja essa pessoa. Se alguém pisa no seu pé, seja grato por ela, faça diferente. Não responda na mesma moeda, seja grato por aquela pessoa. Se uma pessoa está pisando na bola com você, Deus está te dando a oportunidade de desenvolver a gratidão dentro de você. Amém? Quem aprende a agradecer, aprende também a honrar pessoas. Diga isso comigo: quem aprende a agradecer, aprende também a honrar pessoas. Quem aprende a agradecer, aprende também a honrar pessoas. E o que é honrar, Deus? Honrar é reconhecer. Agora vamos para o quarto benefício, os benefícios espirituais. Amém? A gratidão nos aproxima de Deus. Salmo 100, versículo 4. Entre por suas portas em ação de graças e nos seus átrios com um hino de louvor. Renda-lhe graças e bendiga o seu nome. O que fez o leproso voltar? A gratidão. A gratidão foi o caminho para o encontro com Jesus. E o salmista está dizendo: entre por suas portas com ações. Amados, quando você tem um coração grato, você vai acessar em Deus os tesouros escondidos. Quando você é grato, você vai acessar os tesouros escondidos em Deus. E isso mudará o quê? Completamente a sua vida. A palavra diz, Paulo novamente, em 1 Tessalonicenses 5, 18 e 19, ele diz: em tudo dei graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E não apaguem o quê? O Espírito Santo. Quando nós somos gratos, nós estamos cada vez mais perto de quem? De Jesus. E por quem que nos leva para próximo dele? O Espírito Santo. Um coração abatido é como um câncer para os ossos, mas um coração grato nos aproxima de quem? Do Senhor. O que aconteceu com aquele samaritano? Eu quero que você observe. Quando o samaritano voltou, ele mudou a perspectiva dele. A perspectiva daquele samaritano, irmãos, era a morte. Eu e você também. Eu e você também. Mas quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, nós apresentamos gratidão, isso muda a nossa perspectiva de vida totalmente. Ele combateu a murmuração. Ele poderia ter ficado reclamando. Ele poderia ter dito: que vida triste, que vida miserável. Mas ele
Não. Ele voltou. Ele agradeceu. Irmãos, tem muita gente que recebe o milagre, mas não recebe por completo. Recebeu a salvação, mas não recebeu a restauração, porque não tem um coração grato. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas os filhos não suportam ficar na casa com ela? Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas ela não tem colegas de trabalho, amigos de trabalho? Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas ela não tem amigo, ela não tem vizinho? Você quer conhecer uma pessoa, irmão? Você quer conhecer ela? Vá conviver dentro da casa dela. Você quer conhecer uma pessoa? Vê no dia do velório dela. Tem gente que quando morre, falta cadeira. É ou não é verdade? E tem gente que a gente precisa fazer quase como no século I, pagar gente para chorar. Porque ninguém gosta de ficar perto de gente murmurento. Amém? A gratidão, ela fortalece a fé. Fortaleceu ou não fortaleceu do samaritano? E a vida do samaritano foi transformada completamente. Porque a gratidão, irmãos, ela é transformada em quê? Em adorar, em adoração. Em adoração, eu me rendo a ti. Já viram essa música do Sorte de Nele? E ele fala sobre isso, como rei Davi, eu quero te louvar, eu quero te adorar. E nós precisamos cantar isso todos os dias. Amados, os 9 leprosos, eles foram obedientes. Eram 10. Os 10 poderiam ter sido obedientes, mas 9 foram, um voltou. Os 10 tiveram fé suficiente para poderia ir ao sacerdote. Mas aquele um percebeu que havia algo mais importante. Por que ele volta? 9 se apresentaram ao sacerdote, mas um se apresentou ao sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Amados, quem tem gratidão no coração, sabe o que acontece com ele? Recebe discernimento espiritual. Somente um viu. Somente um reconheceu que não estava diante de sacerdote de carne e osso que iam morrer, mas estava diante do sumo sacerdote que iria prevalecer e prevalece até hoje. E aqui mais alguns pontos da ciência que eu vou passar rapidamente por causa do nosso horário. A ciência comprova que a gratidão, ela muda a nossa vida, e assim como a reclamação, ela afeta o nosso cérebro. Aqui não dá para vocês verem, mas essa pesquisa aqui é do ano passado, do dia 9 de agosto do ano passado. A ciência comprova, que a reclamação, ela interfere diretamente na nossa vida. Ela interfere em algumas áreas da nossa vida. Essa primeira pesquisa é da BBC. A segunda, não peguei ao certo aqui qual que é a fonte, mas a reclamação reprograma o seu cérebro para a negatividade. É o que diz essa pesquisa. Essa outra pesquisa, essa aqui, é da American Brain. Ela diz que a gratidão configura também o seu cérebro. E esta última é da Forbes. Ela ensina que a prática da gratidão é indispensável no ambiente de trabalho, porque ela também muda o nosso cérebro. Lembra que eu falei que o cérebro é neuroplástico? E qual que é a conclusão que a gente pode chegar? A gratidão, ela fortalece o corpo, equilibra a mente, nos aproxima de pessoas, mas ela alimenta a nossa vida espiritual. Mas esses não são os maiores benefícios da gratidão. Porque o maior benefício da gratidão é que ela nos leva novamente aos pés de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé? Eu quero nessa noite fazer uma declaração com você. Amém? Os 9 receberam um milagre e seguiram o seu caminho. Mas somente o samaritano voltou. Os 9 recuperaram a sua saúde. Mas o samaritano encontrou o Salvador. Os 9 receberam uma nova oportunidade de viver, mas somente o samaritano recebeu uma nova vida.
A gratidão nos conduz aos pés de Jesus. Ela nos dá a cura física, abre as portas para uma nova existência, mas o encontro com Cristo transformou completamente a história deles. Amém? Amados, para a próxima semana eu já deixo a deixa aqui para nós. O que muda tudo? O que faz nós mudarmos? A resposta está em Salmo 73, 17. Conta a história de Asaf. Até que eu entrei no santuário do Senhor, eu era alguém que reclamava. Você vai conhecer na semana que vem a história do Asaf, um levita, mas que reclamou e que era um negativista, e mudou totalmente a sua vida e transformou num coração que realmente agradecia ao Senhor. Amém?